Ai, ai, calma. Antes da Série A, antes de Flamengo e Internacional, vamos de ABC 0, Flamengo 1, Copa do Brasil. E não é que o Flamengo reclamou da arbitragem com razão? Oxi, sério? Flamengo! A vantagem do primeiro jogo era grande e o Flamengo passou sem sustos pelo ABC em Natal. O time foi formado por reservas e comandado pelo Maurício Souza. Os donos da casa tinham que marcar pelo menos 6 gols para levar a decisão para os pênaltis. Na etapa inicial, o time sequer assustou o rubro-negro. Vitinho ganhou a abraçadeira de capitão e criou a primeira chance. Pedro foi muito participativo. Nessa jogada, quase abriu o placar. Saída errada do goleiro Wellington e Ramon aproveitou para mandar de cabeça para a área. Pedro tentou o toque por cima, mas a bola foi para fora. Felipe! Na sequência, o centroavante deixou o Michael na boa para finalizar. Um toque de primeira, de calcanhar, mas o Wellington pegou. Aliás, o goleiro fez defesas importantes, como nessa cobrança de falta de Vitinho. No lance seguinte, mais uma falta. Vitinho mandou no segundo pau. Léo Pereira disputou com o Alisson Cassiano e pediu pênalti pelo puxão na camisa. O árbitro não deu. Depois, o capitão recebeu bom passe de Thiago Maia e chutou para o gol. O Wellington defendeu. No rebote, Mateuzinho arriscou e também parou no goleiro. No segundo tempo, teve polêmica logo aos 2 minutos. Pedro deu uma de garçom para Michael. Ele tocou na saída do goleiro. A bola até chegou a bater na trave, mas entrou. O gol foi anulado por impedimento pelo assistente. Mas e o VAR? Não funcionou. Teve um problema operacional e aí prevaleceu a decisão do campo. A gente lamenta, né? Lamenta que aconteça. É importante que não aconteça. Eu acho que a classificação já estava bem definida. Mas, de qualquer forma, a gente sai prejudicado. O gol valendo só saiu no fim da partida, em jogada que começou com Pedro na insistência. O atacante lançou para Vitinho tocar de cabeça para João Gomes marcar. 1-0. O ABC foi em busca do empate de honra com João Marcos. Gabriel Batista defendeu. Mesmo assim, o árbitro tinha marcado impedimento. Ficou nisso, uma vitória sem muito brilho, só que com muito destaque para Pedro e Vitinho. Missão cumprida. Teve um lance ali talvez de pênalti no Léo, o gol do Michael, enfim, mas eu acho que foi um jogo difícil, né? A equipe adversária veio realmente para vender duro a derrota, né? Fez um jogo muito duro. O Flamengo chegou à 8ª vitória consecutiva, 7 sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Tudo bem que ele não estava na beira do campo, mas passou todas as instruções por telefone. Agora, com os titulares bem descansados, o foco é no jogo de domingo no Maracanã contra o Internacional, adversário que Renato conhece bem. O treinador vai relembrar da rivalidade dos tempos de Rio Grande do Sul e deve levar a campo Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luiz. No meio, William Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Na frente, a dupla Bruno Henrique e Gabigol. Já o adversário das quartas da Copa do Brasil será definido hoje à tarde por sorteio, na sede da CBF. Agora sim, Denilson, tudo definido, se fosse um jogo importante, se valesse. Não, porque tudo definiu no 6-0, já estava resolvido. Sim. Mas o Flamengo reclamaria até o ano que vem. Só que como era uma partida já meio até amistosa, o ABC queria perder de pouco. E o Flamengo queria já acabar essa história de oitavas de final na Copa do Brasil, né? Então, falando nisso, temos a definição das quartas aqui no telão. São 2 paulistas, 2 cariocas também para a gente mostrar. Aqui de São Paulo, Santos e São Paulo seguem na disputa. O Fluminense e o Flamengo do Rio de Janeiro. Aí temos Grêmio, Fortaleza, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense.
nível bem bacana da Copa do Brasil. Efetivamente, Denilson, com exceção do Grêmio, que está muito mal no Campeonato Brasileiro, e do São Paulo, mas que está bem na Libertadores, não é? A gente só vê time de Série A, só Série A, não temos nenhuma outra divisão, e equipes bem competitivas. Que loucura, né? Você falou ali, quem olha assim, os classificados para as quartas de final, e você imaginar que São Paulo e Grêmio vivendo a situação extremamente constrangedora no Campeonato Brasileiro, a gente não citaria, por exemplo, o Fortaleza, né? Porque o Fortaleza está jogando bom futebol, para quem não tem acompanhado. Não é surpresa estar na colocação que está no Campeonato Brasileiro, pelo futebol que vem jogando, e não seria surpresa avançar. Óbvio que se você pegar todos esses que estão classificados e acompanhando os últimos jogos, o favorito é o Flamengo, porque vem numa batida extremamente positiva, né? Jogando bem, taticamente, tecnicamente, marcando muitos gols. Então, nesse desenho que a gente está mostrando agora dos times classificados, o grande favorito é o Flamengo. Tá, mas tem que lembrar uma coisa, que eu acho que é o grande detalhe da Copa do Brasil, é que nós teremos os próximos confrontos também por sorteio. Isso. Então, de repente, por exemplo, mas o Galo tá jogando muito, o Flamengo também. Daqui a pouco no sorteio dá Flamengo e Galo, um exemplo, não é? Então vai depender muito desse sorteio também, se vai favorecer alguém. Acho difícil alguém ser favorecido, porque o nível agora é bem parecido, mas concordo. Nesse momento, o time que destoa, infelizmente... Infelizmente, como torcedora, momentaneamente, é o Flamengo. E descansaram, né? Não viajaram, descansaram. Pois é, aí que tá. Ontem, vendo o ABC, eu pensei, perdeu só de 1-0, não é? Tá tranquilo. Aí lembrei que era time reserva. Aí lembrei que os caras ficaram a semana inteira no Rio de Janeiro, inclusive o Renato Gaúcho, treinando, descansando, se reabilitando. Tudo isso pensando no Internacional. Aí eu lembrei que no final de semana contra o Corinthians, o Gabigol não fez nenhum gol. Nenhum. A hora vai chegar. Ui. Guardou a munição, Denilson. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar a preparação do Inter para esse jogo quase impossível diante do Flamengo. Que desespero ela chamando o Inter. Vamos, Mengão! Na última vez em que Inter e Flamengo se enfrentaram, a situação era bem diferente. Os caras vêm pra estragar um jogo tão importante pra nós, o jogo decisivo do campeonato. Talvez, se Rodinei não tivesse sido expulso, hoje a história poderia ser outra. Mas agora o Inter vive dias mais sombrios. O time que disputou o título do Brasileirão na temporada passada, hoje está apenas 3 pontos na frente da zona de rebaixamento. O momento é bem diferente. E obviamente que temos que assumir el momento de dificultad, de trabajar. La única cosa que tengo que pensar es en un próximo juego, porque no podemos imaginar mucho para adelante y estamos preocupados por mejorar nuestro rendimiento.